Meu show. Então tá, gurizada, vamos começar, tá? Com conceitos básicos. E olha só, para a gente falar de termologia, a gente basicamente tem que entender o que, que é termologia e o que, que é temperatura, tá? Vamos começar conceituando termologia como? Pode parecer estranho no primeiro momento, nós vamos escrever assim, ó. O estudo da agitação das partículas de um corpo. Guarda, tá? Esse conceito, a gente vai usar esse raciocínio muito ao longo das nossas aulas. A agitação das partículas de um corpo. Guarda aí. E aí eu quero conceituar três coisas com vocês primeiro. Vou botar aqui, ó. As partículas de um corpo. Guarda. Tem três conceitinhos chaves aqui, tá, gente? De novo, me interrompam qualquer coisa. Deixa eu botar o fone aqui, né? Puta merda, mal cabe na cabeça. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Tá, fechou. Três conceitinhos básicos, voltando, né? Que a gente tem que conceituar antes de começar a analisar qualquer coisa da termologia. Primeiro, vamos pensar aqui, tá? Que eu tenho um corpo com a mesma partícula em diferentes estados de excitação. Vamos pensar aqui, ó. Uma partícula aqui. Uma partícula aqui. E aí vamos entender por que eu disse que no estudo da termo... Ah, esse foi... Qualquer coisa, dê um grito aí, tá, gente? Por que eu falei que termologia basicamente é o estudo das partículas, né, em agitação de um corpo? Pensa aqui comigo. Imagina que eu tenho uma partícula que ela está num movimento muito agitado. Ela está dessa forma aqui. Uma partícula que ela tem pouco movimento. Dá uma olhada. Se eu te der essas duas partículas aqui, tu consegue me dizer qual tem mais energia? Dá uma olhada. Claro, vai ter mais energia, basicamente, a partícula que eu disser que tem mais agitação. Fechou? E a gente consegue relacionar, tá, gente, a ideia de temperatura de forma direta com a agitação dessas partículas. Até porque o conceito da temperatura é justamente esse. Já vamos botar aqui, já vamos escrever, já vamos formalizar ele. É basicamente o grau de energia médio dessas partículas. Já vamos cravar sobre. E aí, como é que eu sei que um corpo está quente ou um corpo está frio? Pega comigo, ó. Um corpo com mais energia, eu vou dizer, e entre aspas, tá? Que é um corpo quente. Já um corpo com menos energia, entre aspas, já vamos falar por quê. Eu vou dizer que é um corpo que é frio. Espera aí que ficou feio isso aqui. E eu tenho que entregar estética também, né? Agora, gurizada, olha só. Por que eu botei entre aspas? Porque a gente vai falar como frio e quente são sensações e não termos propriamente científicos, tá? E quando eles aparecem, a gente tem que tomar algum cuidado. Agora, imaginem o seguinte. Antes de começar a conceituar esses termos, a gente precisa de três conceitinhos básicos, tá? Que a gente vai falar de energia interna, temperatura e calor. E aí, tá, gente, olha só, o que é energia interna? Opa, o que é energia interna de um corpo? Primeiro, a energia interna de um corpo é basicamente tu pegar todas as partículas que um corpo tem, sejam elas mais agitadas ou menos agitadas, somar a energia de todas as partículas, que vai ser, de fato, toda a energia que tem dentro daquele corpo. Então, vou botar aqui, ó, que energia interna é justamente isso. É a soma das energias das partículas do corpo. Soma da energia das partículas de um corpo. Ou seja, é bem literal mesmo. O que significa energia interna? A energia que está interna ao corpo. E já vamos ver como é importante esse conceito. Das partículas de um corpo. Ô, gente, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Então, não se preocupem tanto com a ideia de copiar. Vai estar lá. Vou ver certinho exatamente. Já me explicaram como é que faz, mas vou dar uma revisada. E aí vai estar lá para vocês em PDF, tá? Soma da energia das partículas de um corpo.
E isso é bem diferente de temperatura, tá? Por quê? Entrar no coisa lá só para copiar. Não, vocês vão poder baixar o PDF, no caso, né? Dá uma olhada aí no quadro. Depois vamos completando os conceitos, tá? Aí não sei se tem celular, tablet, vocês podem pegar ali. Ou só qualquer coisa eu volto, tá? Porque eu sei que tem gente que gosta de copiar. Agora, tá, gurizada? Olha só. Eu quero que vocês imaginem um corpo. E vamos diferenciar o que é energia interna de temperatura. Imagina que eu tenho um corpo muito grande e frio. Vamos lá, imagem em ação. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Vamos adivinhar só para ver se a gente está alinhado? Dá para ver o que é? Isso, um iceberg, né? Um iceberg. Perfeito. Só para ver se a gente está alinhado. Agora, olha só, gurizada. Todo mundo concorda que um iceberg é gelado. É, Mariane, só uns conceitinhos, tá? Nada demais. Umas bobajadas que eu tô falando aqui. Olha só, o iceberg, todo mundo concorda que ele é gelado? Beleza? Agora, eu quero que vocês pensem, tá? No iceberg ridiculamente grande. Como, por exemplo, a geleira do juízo final. Vamos começar falando de coisa boa. Já ouviram falar dessa geleira? Só para ter uma ideia do que a gente está falando, se a gente está alinhado? Nunca? Não? Tá. Eu gosto muito do Titanic, é um cubo de gelo perto dessa daqui, tá? Vai ser um exemplo bom para a gente trabalhar. A geleira do juízo final, gente, basicamente é esse grande paredão, tá? Que facilmente terraplanista diria que é o final do planeta. Mas espero que não tenhamos nenhum terraplanista aqui, certo? Para contestar qualquer coisa que eu esteja falando sobre a Terra ser uma esfera. É a borda da Terra, né? Que não pode ultrapassar, que depois dali tem os dinossauros, né? Eu vejo muita desse tipo de teoria no YouTube. Meu YouTube é simplesmente um chorume, às vezes. Mas o cara se interte, né? O pessoal sabe ser bom nisso. Olha só. A geleira do juízo final, tá, gente? Vou pegar essa ideia da IAC, ela tá razoavelmente certa. Ela é uma geleira mais ou menos do tamanho da Grã-Bretanha. Todo mundo tá ligado que é a Grã-Bretanha? Beleza? Ali da Inglaterra, vamos dizer. Uma geleira que ela, inclusive, é um pouquinho maior que a Inglaterra. Ou seja, ela é ridiculamente grande. Até porque dá para ver pela dimensão dela aqui. Ó. Vamos abrir aqui do site da CNN. O bom da aula online é que dá para fazer isso daqui. Deixa eu pegar aqui para a gente trabalhar. Merda. Tá. Deixa eu dar um zoom aqui. Mas por que eu trouxe ela, tá, gente? Já para trazer algumas breaking news, que o nome dela, da geleira do juízo final, ela justamente é um nome muito apropriado, porque tememos que, e ela está acelerando o seu processo de derretimento, se essa geleira sozinha derreter, o nível dos mares vai subir entre 60 e 80 centímetros até 2080 a 2100. Vocês entenderam essa ideia? Tá? Agora, eu quero que vocês imaginem que a gente vai ter que abordar muito essas questões climáticas, principalmente por causa de Enem, tá? Porque, olha só, a calorimetria ela é riquíssima nisso. Tanto por questões sociais, como os data centers do TikTok, data center agora, que estão vindo, inclusive, para a costa do Brasil. Oi? Não, vou falar disso exatamente agora, tá? Falar disso exatamente agora. E aí, olha só, se essa geleira derrete, aumenta entre 60 e 80 centímetros o nível do mar. Mas eu quero que vocês pensem, tá, gurizada? Quando tu vai para Imbé, Capão da Canoa, vamos supor que o mar suba 5 centímetros. Aquela planície reta, quase sem lomba da praia. Se o mar subir 5 centímetros, concorda comigo que vai invadir a cidade inteira da costa litorânea? Se o mar sobe 5 centímetros por efeito de dilatação ou derretimento de geleiras que estão em cima de terra, não as que estão boiando na água já, a gente vai falar sobre isso, mas as que estão em cima de terra, 5 centímetros é suficiente para basicamente inutilizar uma cidade, para tu deixar a cidade alagada. Mas se eu estou falando em aumentar 10 centímetros em vez de 5, pô, já sai do mar e basicamente vai até a freeway, por exemplo. Pegaram a ideia?
Porque eu não tenho relevo com, por exemplo, 1 metro de altura na praia. Nem 10, 15, 20 centímetros, na verdade. Tu já teria uma cidade alagada. A gente está falando de 60 a 80 centímetros. E em decorrência disso, e a gente vai usar esse raciocínio depois, tá? Por isso eu estou investindo um tempo na aula para te explicar isso aí. A Júlia comendo uma bolachinha enquanto eu descrevo o fim do mundo. É isso, é uma coisa, o mundo acabando, a gente aqui fazendo piada, né? Mas olha só, gurizada, não só isso. Adeus, Floripa. Fácil, tá? Vão para lá enquanto é tempo. Saiam de prévia, parem de estudar. Vão viver a vida, tá? Que não vai durar muito. E adoro trazer esse tipo de notícia boa para começar a semana. Se essa geleira derreter, tá, gente, ela vai facilitar e acelerar o derretimento também de geleiras vizinhas, podendo não só crescer 80 centímetros o nível do mar, mas aí estaremos falando, só para vocês terem uma ideia, de quase 3 metros de altura do mar subindo. Pegaram a ideia? Fechou? Tá aqui o Bernardo vendo, falando teoria da conspiração para você. Não, não é teoria da conspiração, tá, gente? Pegaram a ideia do impacto ambiental que a gente tem. Eu tô com ele na teoria da conspiração. Pô, vamos mentir para aluno, né? Opa, tudo bom? Brincadeira, tá, gente? Pegaram a ideia? Agora, eu sei que essa geleira era muito grande. Se eu pego partícula por partícula dessa geleira, eu acho que todo mundo vai concordar que uma geleira do tamanho da Inglaterra tem partícula suficiente para eu dizer que tem muita energia dentro dela. Concordam comigo? Ou seja, se eu somar a energia de todas essas partículas, eu sei que aqui eu vou ter muita energia. E aí eu quero que vocês comparem, por exemplo, e me digam uma coisa para a gente diferenciar dois conceitos. Quem tem mais energia dentro de si, quem tem mais energia interna? Uma geleira do tamanho da Inglaterra ou tu? Responde aí, o que tu acha? Uma geleira do tamanho da Inglaterra ou tu? Uma geleira do tamanho da Inglaterra. Professor, mas eu tô grande, eu tô treinando, tô comendo proteína, batendo 2 gramas a quilo. Não me importa, tá, gente? Uma geleira, ela tem um tamanho absurdo e uma quantidade também absurda de número de partículas. Ou seja, eu posso concordar que uma geleira absurdamente grande tem mais energia interna do que eu. Agora, vamos diferenciar aqui os conceitos antes de conceituar. O que tu imagina que é mais quente? Tu ou a geleira? Vamos lidar aqui, ó. O que tu imagina? Tu ou a geleira? E aí a gente consegue diferenciar. Pô, eu sei que a geleira tem mais energia interna, mas eu sei que eu sou muito mais quente. Ou seja, sabendo que a geleira vai ter mais ou menos ali uns 6 graus Celsius negativo, e que tu vai ter mais ou menos uns 36 graus, tu sabe que tu é bem mais quente. Perfeito? Então a gente já consegue diferenciar, ó. Eu tenho respostas diferentes para essas perguntas. Energia interna e temperatura não são a mesma coisa. Mas o que é temperatura? Temperatura é a energia média das partículas no corpo. E olha como é diferente de somar todas as partículas. Então tu vai botar aqui, ó, energia média das partículas de um corpo. E aí, signos. Isso daqui, tá, gente, pode ser muito bem traduzido como um grau de agitação. Grau de agitação. Ou seja, um corpo que tem mais temperatura, eu posso dizer que as partículas dele, em média, estão mais agitadas. Um corpo que tem menos temperatura, eu posso dizer que, em média, as partículas dele estão menos agitadas. Pegaram essa ideia? Uma coisa muito, muito boa para lembrar disso é o seguinte. Se eu te dou uma foto, por exemplo, uma foto, a picture, né? Para quem estava na aula de inglês agora, de água fervendo. Vou botar aqui água. Água fervendo. E a picture, another picture, né? Só para quem estava na aula de inglês aí antes.
Can you repeat, please? Olha só. Também vou botar um foguinho aqui embaixo. E vou botar água aqui. Se eu dou these two pictures, né? Essas duas fotos para vocês. Só pela foto, tu sabe me dizer qual água já tá fervendo e qual água não tá? E aí eu quero que vocês respondam no chat. Nem botei. Bom, vou botar aqui, né, inclusive. 1 e 2. E com essa noção natural que a gente tem, tá? De saber, só de olhar, qual corpo tá mais quente. Basicamente porque eu sei. E essa água aqui tá mais agitada. Só de ver, eu sei que isso aqui tá mais agitado. Consequentemente, essa água já tem mais energia. Consequentemente, ela já tem mais temperatura. Pegaram a ideia? Se eu pegar uma partícula, tá, dessa água que está fervendo, ela vai ser muito mais parecida com essa partícula agitada do que essa partícula que está mais calma. Pegaram a ideia até então? Foi? Estamos tranquilos nos conceitos? Fechou? Então tá. Agora, gurizada, olha só. Quando eu falo, tá, de algo quente, yes, teacher, if you wanna, I repeat, type yes. Ok? Beleza. Só treinar aqui porque a física ela é multifacetada, né? E aí, olha só. Por que eu botei quente e frio entre aspas? Entre aspas. Between asps, né? Between asps. Olha só. Quente e frio é uma sensação. Tá? Não sei se está certo esse between asps, tá, gente? Não sei nem como é que é aspa em inglês, pelo amor de Deus. Olha só. Uma coisa quente, a gente tem a sensação de estar quente. Uma coisa fria, a gente tem a sensação de estar frio. Mas não quer dizer que aquilo está frio ou está quente. Isso tem que ficar muito claro. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Vamos dizer que eu peguei 2 corpos. Exatamente, o frio é psicológico. Podemos dizer que além de psicológico, ele é fisiológico. Tá? Isso vai ser bem importante para nós. Imagina aqui, ó. Claro, só pela cor, né, gente? Vocês sabem que eu sou apegado em cor. Já nos conhecemos aí. Eu vou dizer que isso aqui está com mais temperatura. Esse daqui está com menos temperatura. Só pelo laranja e pelo azul já tá para ter uma ideia. O que eu sei que vai acontecer? Eu sei que se eu pego uma sala isolada, pega, né? Artists, né? Para quem é gringo. E aí, olha só, se eu pego uma sala isolada, não mexo nela. Eu boto um corpo quente e um corpo frio. Com o tempo, eu vou ter um fluxo de energia que é natural. Qual é o fluxo de energia natural? Pô, é o corpo quente ceder energia, deixa eu deixar mais longe isso aqui, ó, ceder energia para o corpo frio. Já vamos falar o que é esse aqui, tá? Ceder energia para o corpo frio. E, vamos lá, com mais tempo, e tempo suficiente nessa sala, eu vou poder dizer que eu vou atingir o quê? O equilíbrio térmico. Algum conceito aqui que vocês atrapalharam? Né? Determinate equal, equity, né? Pegaram a ideia? Fechou? E aí eu quero que vocês pensem o seguinte. Não sei se está no teu quarto, no escritório da tua casa, na sala da tua casa, mas faz o exercício aí, tá? Toca aí na tua blusa. Exatamente, tá, Mariane? Exatamente. Mas agora vamos pegar uma experiência aqui bem prática, tá? Do por que o quente e frio é totalmente ilusório nessa questão de temperatura e não é um bom parâmetro. Pega aí tua blusa, pega aí tua camiseta. Pega aí, faz a experiência. In your room, né? Your shirt, pega aí. Toca a tua camiseta. A tua camiseta, ela parece estar quente, parece estar frio ou parece estar normal? Então, vamos pensar assim. Escreve aí no chat. Normal.
A maioria, normal. Perfeito? Agora, gurizada, tu tá sentado numa cadeira, provavelmente tem alguma coisa metálica aí na tua volta. Pega aí, ó, e toca alguma coisa metálica. Qualquer coisa, sei lá, o ferro da cadeira, uma correntinha que tu tem, bem geladinho, né? Or, in English, it's cold, né? Little cold. Geladinho, no caso. Mas por que isso acontece? Pô, não faz sentido que tu na sala esteja em equilíbrio térmico, não tu, o teu corpo, né? Porque o teu corpo trabalha para ficar quente. Mas a tua camisa não está em equilíbrio térmico com a correntinha, que não está em equilíbrio térmico com a tua cadeira, que não está em equilíbrio térmico com as paredes, é natural que a temperatura seja todas iguais. Mas elas são todas iguais? Da correntinha, que está a little cold, da tua camiseta, da parede, do sofá, do metal da cadeira, do estofado da cadeira, todas as temperaturas são iguais. Mas por que tu não sente elas iguais e tu tem a sensação de quente e frio? Claro, por quê? Tem materiais que são bons condutores e materiais que são maus condutores. Vamos falar sobre eles logo mais. Por exemplo, a tua camisa que é tecido. Tu te imagina um dia da tua vida. Are we are crazy, né? Isso aí. Olha só, tu te imagina algum dia na tua vida tu te queimando com uma toalha? Uma camiseta? É difícil imaginar isso, né? Imagino que ninguém vai responder que sim. Mas tu se imagina se queimando, por exemplo, com alumínio? Ou ferro? Ou prata? Ou algum metal? É natural que sim. Por quê? Vamos lá. Se tu toca, por exemplo, em alguma... Ixi. Se tu toca em alguma coisa, ó, isso é uma mão, tá, gurizada? Se tu toca em alguma coisa que é bom condutor, essa coisa que é bom condutor vai conduzir energia com rapidez pro teu dedo. E quando tu recebe essa energia, tu tem a sensação de quente. Certo? Da mesma forma, da forma que tu esquenta a água, ó. Tu injeta energia na água através de fogo, a água esquenta. Agora, se tu toca na tua camiseta, aí fica hot. Perfeito. Aí, very hot, né? Agora, vamos lá. Se tu toca na tua camiseta, que é um mau condutor, ela demora para conduzir energia para tua mão ou conduzir energia da tua mão para a camiseta. Porque a tua pele também não é um bom condutor, ela é um bom isolante. Ou seja, se demora e não transfere energia a uma taxa razoável, tu não sente essa troca de energia. Ou seja, tu não sente que alguma coisa está quente ou está fria. Entenderam a ideia? Mas isso não reflete na temperatura do corpo. Entenderam essa ideia? Claro, ó. Até então, o quadro tá assim, tá? Eu vou encher de desenho, tá, gente? Aproveitar que a gente consegue aqui pular de uma coisa para outra, pensar coisa da internet, voltar. Vamos usar os recursos que a gente tem. Pegaram a ideia aqui, gente? Até então, o quente e o frio são sensações. Não são indicações de alta ou baixa temperatura. Tanto que tem aqueles vídeos no TikTok, não sei se vocês já viram, que, pô, tem água fervendo, né? Ou ferro fundido caindo de um cano. E os caras dão tapa no ferro fundido, sem queimar a mão. Obrigado, gente. Sem queimar a mão. Por que ele não queima a mão? Porque não dá tempo de passar energia, né? Por exemplo, olha só, tem água fervendo, tema de casa. Ferve a água, bota o dedo bem rapidinho e tira. Tu vai sentir que tá quente, mas tu não vai te queimar. Por quê? Porque quanto mais tempo tu deixa teu dedo ali, maior a taxa de energia que vai passar pro teu dedo, e aí sim tu sente uma queimadura. A temperatura do teu dedo vai aumentar. Estão pegando essa ideia? São o quê? Are right? Não sei se eu entendi, Elizabeth. Ah, calma, o calor é outra coisa. Estou falando em quente e frio, tá? Já vou conceituar o calor. Não botei ainda. Mas o quente e o frio são sensações. Não são indicativos de alta ou baixa temperatura. Perfeito? Guarda isso. Tanto que não é tão certa essa relação, tá? A gente já vai falar sobre isso e outros exemplos. Mas serve para lembrar bem. Boa, Yasmin. Porra, Yasmin, que exemplo, hein? Quando tu come uma coisa quente, tu não fica rebolando o negócio na boca? Exatamente. Já vou falar, tá, Sandra? Tu fica rebolando a comida quente na boca, porque se tu deixar ela encostada na bochecha,
vai queimar a bochecha. Tu passa a comida para outro lado, não dá tempo de queimar. Exatamente isso aí, assim. Só respondendo o Sandro, fenômeno que coloca a mão no hidrogênio líquido não congela. De novo, se tu deixar a tua mão no hidrogênio líquido, vai congelar. Até porque, vamos lá, o hidrogênio líquido, a condições de pressão razoavelmente normais, tem que estar próximo do zero absoluto. Ou seja, pelo menos menos 250 graus Celsius, aproximadamente, para ter uma noção. Então, se tu deixar ali a mão, com certeza vai congelar, tá, Sandra? E termologia não de... é termodinâmica também, tá? A gente separa porque a gente chama a termodinâmica de outra coisa na separação de conteúdo. Mas isso aqui não deixa de ser termodinâmico, tá? Mas não é a separação mais usual que a gente usa. Tá bom, Martina? Beleza? Agora, gurizada, eu sei que tu usa calor de uma... Eu também, né? Por favor. Calor, vamos lá. Pô, tá calor nessa sala. Né? Vamos supor. Pô, hoje fez calor. Com a sensação de eu dizer, pô, tem um clima quente. Mas calor não é exatamente isso, tá? Ah, não vai ser tu chato que vai ser corrigindo as pessoas, né? Mas calor não é uma coisa, tá, gente? Calor é um processo. Bota aí, ó. É um processo. E aí tu vai botar aqui, ó, passivo. De transferência de energia. Transferência de energia. A gente costuma representar como o quê? Tá? Isso que é esse quê aqui, ó. E aí, de novo, tem uma noção muito usual, muito comum, de que um corpo que está quente tem calor. Isso não é verdade, tá, gente? O calor não é uma coisa para um corpo ter ou não. Essa ideia do corpo ter calor é uma concepção histórica que a gente tem de que calor vinha do calorífico. Até o século XVIII isso era muito comum, de que calor era um fluido. Que quando tu te queimava, vinha um fluido do corpo quente e passava para tua mão. Por isso que algumas terminologias é como se fosse um fluido, né? Por exemplo, fluxo de calor, assim como a gente fala de um fluxo de água, calor não é exatamente energia, tá? É um processo. Então, olha só, eu não posso falar, e nas questões aparece bastante, como errado, tu já pode descartar, porque, de novo, não está certo, tu dizer que um corpo tem ou não tem calor. Se tiver ali na questão, olha só, tá, o corpo tem um tanto de calor. Não tem, não precisa nem pensar sobre. Vai sim, tá, Mariana? Fica tranquilo. Não, tudo para vocês aqui, tá, gente? Vai ser tudo de vocês. Tá? Deixa eu, inclusive, fechar aqui para não tacar o TDAH de alguém. Entenderam? Então, de novo, não existe ter calor, porque calor não é uma coisa. Calor é um processo. Então, anota aí, ó. Calor não é uma coisa. Isso vai ajudar um absurdo vocês na hora de fazer questão, tá? Calor não é uma coisa. É um processo. Então, toda alternativa que vier permeada com essa ideia de que calor é uma coisa, que calor é um fluido, ou qualquer coisa desse tipo, tu nem olha, descarta, certo? Então aqui, ó, tu vai ter esse processo. Então, é um pouco estranho no primeiro momento, mas eu não vou dizer que um corpo tem ou não tem calor. Eu vou dizer que está acontecendo calor. Porque calor é um processo. Pegaram a ideia? Está tendo uma transferência de energia. E por que é passivo? Porque em todo o universo, basicamente, a gente só tem duas transferências de calor possível. Ativa, né? Que precisa ser forçada, que a gente vai chamar de trabalho. Que a gente vai ver em outra parte do conteúdo, tá? Por isso eu nem vou falar muito aqui. E o calor que é mais passivo. O que eu quero dizer com passivo? Bom, se eu boto um cubo de gelo numa sala, né, a temperatura ambiente, eu não preciso fazer nada. Naturalmente vai acontecer esse cubo de gelo absorver energia e depois de água líquida aquecer. Tá? Então, segue assim. Ativo e passivo nesse sentido. Pegaram a ideia, gurizada? Até então, tá tranquilo? Fechou? Oi. Pode perguntar, Lívia.
Ah, o calor, tá? Eu vou pegar aqui algumas ideias para nós, para a gente fazer umas questões. O calor, ele é um processo, tá? Ele não é uma coisa. Então, de novo, toda questão que trouxer a ideia que calor é uma coisa, que calor é um fluido, ou dá a entender que é um fluido, e não um processo, descarta, tá? Não existe um corpo ter calor ou não ter calor. Calor é uma coisa que acontece. Fechou? Beleza? Então, deixa eu deixar aqui, ó. Só deixa eu ver, vou deixar essa lista com vocês depois, tá, gente? Nós só vamos fazer uma questão aqui, ó. Para a gente analisar. Opa. Tá, vou botar aqui para baixo. Isso aqui eu já toco lá pro outro lado. Escolhi deixar aqui, tá, gente, mais escuro, justamente para destacar a mesma questão do resto do quadro, tá? Olha só. Como é que vai acontecer essa transferência de energia? Como é que vai acontecer o calor? Presta atenção. A ideia do calor, ela vai ocorrendo até que atinja um equilíbrio térmico. Certo? Então, tu vai botar aqui, ó, que ocorre calor até que TA. Eu vou botar assim, tá, gente? Não porque eu gosto dessa terminologia, mas porque é o jeito que costuma aparecer, tá? TA igual TB. Ou seja, o equilíbrio térmico. De novo, a gente já vai entender que, na verdade, a troca de energia ela não vai cessar nunca, tá? Mas a temperatura dos corpos vai se estabilizar. Fechou? Beleza? Vamos pegar aqui uma questão, então. Analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia. 1. Calor é uma forma de energia? Deixa eu só ver aqui, deixa eu botar um negócio. Calor é uma forma de energia, gente? Olha que cachorro essa questão. O que é calor? Não, né? Perfeito. O que é calor aqui, ó? É um processo. Fluxo de energia, perfeito, tá aí. É um processo. Então, tu vai pegar isso daqui, ó, e vai dizer, não é uma forma de energia. É um processo. Isso, só que cuida quando eu falo saída de calor, tá? Porque aqui, de novo, a gente carrega concepções alternativas com a gente, mesmo que a gente nunca tenha lido, não sei se tu já leu, tá, Sandro? Mas, no geral, a gente carrega concepções de séculos passados, às vezes até milenares, que já foram superadas. Por exemplo, o calor, ele não entra ou sai. Tem questões, Enem, URGS, enfim, que não entra ou sai calor. Não se troca calor. Porque, de novo, calor não é uma coisa. Vocês entendem? Quando eu falo assim, parece tranquilo, mas essas concepções trazem a ideia de que calor é uma coisa que se desloca, mas isso não acontece, tá? Calor é a troca de energia, mas não é a energia. Não, confunde total, Sam, confunde total, tá? E aí as questões vão trazer enunciados como esse que tu botou, tá? Você, qual é o certo falar? Que na sala quente tem mais energia que na rua. Supostamente está frio. Então, naturalmente, se eu deixar uma janela aberta, vai sair energia da sala quente e ir para o externo que está frio. Porque é o natural. Pegou a ideia? Então, aí sim eu posso falar de fluxo de energia. Eu posso falar que uma coisa tem energia ou não tem energia. Né? Tem mais energia, menos energia. Eu não posso falar que tem calor ou não. Perfeito? Não confundam com isso, tá, gente? Super tranquilo. Dá para acabar confundindo. Agora, vamos lá. Calor é o mesmo que temperatura? Vamos lá. É a mesma coisa? Conceituamos agora? Não, né, gurizada?
Não é o mesmo que temperatura, inclusive é totalmente diferente, tá? Essa daqui, ela é criminosa. Essa proposição, criminosa. Por quê? Porque temperatura é a média de energia das partículas. É a média da agitação que elas têm. Calor é um processo de energia, né? De transferência de energia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, temos a 1 errada, a 2 errada e 3. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. Aqui sim, a gente pode falar que está certo, tá? Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um corpo que tem uma alta temperatura e um corpo, vamos botar aqui, ó, mais temperatura, menos temperatura, vai passar a energia do corpo com mais temperatura porque tem menos. Até que entre em equilíbrio. Certo? Só cessa, inclusive, quando entra em equilíbrio. Tá? Fechou? Não botei cessa aqui, tá? Por um motivo específico que a gente já vai ver sobre. Pegaram a ideia, gurizada? Então a gente vai ter aqui só a minha letra C. Tranquilinha? É um bicho de 7 cabeças ou tá de boa até agora? Tá de boa? Beleza, gurizada. Então, olha só, vamos lá. Vamos olhar a calorimetria. Na calorimetria, o que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu, inclusive, já deixar a lista aberta. Cadê calor sensível e latente? Perfeito. A calorimetria vai justamente falar da capacidade de um corpo poder absorver ou não energia. Certo? Em diferentes situações. Já vamos dar uma olhada. Dentro da calorimetria, a gente vai ter dois tópicos, tá? Dois tópicos principais, que é o calor específico e o calor latente. Tem alguns tópicos de capacidade térmica também, que a gente vai ver, que são meio que secundários, tá? Mas já vamos falar sobre. O calor específico, ele tá ligado à variação de temperatura do corpo, tá? Variação de temperatura. E a capacidade de armazenar energia. Isso aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Dá uma olhada, é a parte mais importante da aula, na verdade, depois dos conceitos-chave. Capacidade de um corpo de armazenar energia por unidade de massa. Já vai ficar bem mais claro isso. Capacidade de um corpo de armazenar energia por unidade de massa. Opa. Estou escrevendo rapidinho aqui, tá, gente? A letra vai ficando meio cagada aqui já. Vamos lá. Por unidade de massa. Agora. Tá, o que macete, que moleza. Eu não gosto muito dessas coisas mnemônicas, tá? Mas é muito trauma meu, certo? Tipo, a musiquinha para decorar. Porque minha memória sempre foi horrível. E na hora das provas do meu ensino médio, eu cantava errado. Aí, óbvio, eu ia mal. E aí, natural que entender o conteúdo te deixa muito mais seguro, né? Quando tu entende o conteúdo, não existe a desculpa que tu esqueceu. Né? Então, guarda aqui. Então, aqui, ó, gurizada. Quando eu falo em calor específico, já vai ficar mais claro com os exemplos que a gente vai trazer. Parabéns, senhor. Parabéns pelo quê? Não sei se entende. Tô meio lento, cuidado. Vai, isso aí já é o 25º período. Sem ser um. A Letícia nasceu Farias. Cantando errado, coitado. Sim. Sempre tive um probleminha. Coisa básica, tá? Já aqui, gurizada, olha só. Quando eu falo de
calor latente. E a piada do Letícia Nasceu Farias foi tão ruim que eu acho que ninguém nem entendeu que é uma piada, né? O senso de humor, ele vai decaindo, né? É que assim, sexta-feira, chega sexta-feira, a gente já tá assim, né? Já tá assim. Final do ano a gente já tá assim, final de semana. Calor latente, tá, gente? É energia necessária para mudança de estado, tá? Mudança de estado. Tô na vibe gringo ainda, né? Bilíngue, ó. Mudança de estado. Beleza? O que vai ser a mudança de estado? Segunda-feira. Final da semana, final de ano já. A gente já tá meio zureta da cabeça. Aqui, gurizada, mudança de estado, sólido para líquido, líquido para gasoso. Em termos de água, que é o mais usado, o gelo derrete, a água vira vapor. Embora a gente vai ver que vapor é líquido ainda, mas vamos tratar como se fosse um gás, tá? Já vamos falar mais sobre. Agora, tranquilo até então? Não expliquei nada basicamente, né? A gente vai ter um conceito que ele é bem mais geral, que é o conceito de capacidade térmica. Já vou entrelaçar tudo. O conceito de capacidade térmica, tá, gente? É a capacidade de um corpo, vai copiar aqui, ó, de armazenar energia. Ou vamos botar assim. Quanto de energia para variar 1 grau Celsius variar 1 grau Celsius, vamos ver depois que 1 grau Celsius é equivalente a variar 1 Kelvin. Vou botar aqui. Tá? Vamos abordar agora um por um. Sábado eu nem existo. Sábado é, ó, soninhos. Dormi 48 horas seguidas. Perfeito, gurizada? Conceituado esses três, vou copiar e colar aqui. A capacidade térmica não tem tanto o que se falar, tá? É um conceito que realmente não é tão direto, não me diz a capacidade do material, não me diz que material é, não é tão específico quanto o calor específico. E é a mesma coisa que o calor sensível, que às vezes a gente vê, tá? Calor sensível e específico é a mesma coisa. Já vou escrever ali quando eu falar melhor de calor específico. A capacidade térmica, tá? Ela vai ter uma unidade que vai nos ajudar a lembrar, inclusive da equação, que é Joule por Kelvin, ou caloria por Kelvin, ou, já vamos entender que isso aqui, na verdade, é para ajudar. Joule por grau Celsius, ou caloria por grau Celsius. Professor, eu tenho que decorar esses quatro? Não, né, criatura? Dá uma olhada aqui, ó. Essas equações é mais para me dar a ideia do que é. Porque vamos pensar o seguinte: Joule e caloria é unidade de quê? Alguém lembra? Calma, um de cada vez no chat, né? Tá esse furdunço todo aí. Energia, gurizada. Perfeito, energia. Obrigado pela participação. Voltando aqui, ó. Energia. Cuida, trabalho, tá? É aquela forma de transferência de energia forçada, que a gente comentou, que a gente vai ver depois. O trabalho, né, é a transferência de energia, na verdade, através de uma força, a gente vai ver isso depois. Energia. Energia que a gente está muito mais acostumado no dia a dia a lidar com a caloria, tá? Tu tá lá fazendo teu cutting, né, fazendo teu booking, e aí, pô, eu preciso ganhar 10 quilos até... Preciso ganhar 10 quilos em um mês. E aí tu pega um sacão de Doritos, tu olha, pega um Snickers, que é pequenininho, vamos pensar aqui, ó. Pega um Snickers, olha a parte de trás, e tu vai ver que na parte de trás do Snickers vai ter uma informação como 320 quilocalorias. O que é esses 320 quilocalorias?
é a quantidade de energia que tu vai absorver se tu comer aqueles Snickers. Pegaram a ideia? Dá um zoom onde? A outra parte está aqui, gente. Está na outra página. Tá? Não vamos perder aí. Entenderam, Leandro? Ou seja, se eu como um alimento que tem 400 quilocalorias, é natural que essas 400 quilocalorias virem energia no meu corpo. Aí, para tu respirar, coração bater, para tu correr, fazer uma academia, certo? Fazer o que tu quiser, na verdade. Assistir a aula, prestar atenção, responder no chat quando o professor pergunta, seguindo essas ideias, tá? E sim, gente, um sneaker sozinho tem cerca de 320 quilocalorias, que é mais ou menos 5 quilômetros de corrida. Tá? Só para trazer. Sim. Triste, triste, bem triste. Mas olha só, gurizada. Kelvin agora. Inclusive, vem o fun fact aí, né? Bilingue. Fatos divertidos, para quem não prestou atenção na aula de inglês. Por que o nome é caloria, inclusive, tá, gurizada? Quando tu queria saber, por exemplo, antigamente, quantas calorias tinha um prato de massa, ou 100 gramas de massa, ou 1 quilo de arroz, o que tu fazia, basicamente? Tu botava fogo. Quando tu bota fogo num alimento, ele pega fogo, a temperatura aumenta. Tu consegue saber a energia que tem ali dentro que pode ser gerada através daquele alimento, pela temperatura que ele adquire quando tu bota fogo nele. Certo? Por isso que o nome, inclusive, vai ser caloria. A unidade da caloria é mais antiga do que o joule. Feito? Beleza. Agora, eu tenho aqui, ó, Kelvin e grau Celsius. Isso aqui é unidade de quê? Grau Celsius e Kelvin. Fala, meu tio. Fala pro tio. Temperatura. Então é energia por... A ideia da capacidade térmica e do calor específico são muito parecidas. Tá, gente? Muito parecidas mesmo. Por isso que eu não vou focar tanto na capacidade térmica, e cai muito menos. Eu vou focar mais no calor específico, que ele, inclusive, vai me dar informações de propriedade de materiais. Por isso a capacidade térmica não dá. Não entrei nesse ponto ainda, tá, Thiago? Mas é de 4,2. Tá? Já vou botar uma alertinha ali. Botar ali em cima um quadrinho específico para vocês lembrarem, tá? Eu já vou chegar nessa parte. Normalmente eu boto em calor específico, tá? Então aqui, gurizada, a unidade já me dá a equação pronta. Concorda? A capacidade térmica a gente costuma representar, bicho, por um Czão. E aí dá uma olhada. Se a unidade é caloria por Kelvin, ou joule por grau Celsius, qual é a capacidade térmica? Né? Se a unidade é essa, é um tanto de energia que a gente está chamando de calor, energia recebida ou dada, né? Por uma variação de temperatura. E olha só. Acabou. Pensando aqui, um corpo. De novo, eu vou escrever mais no calor específico, tá, gente? Porque é mais interessante e é muito, muito, muito mais. Olha só. Quando eu falo de capacidade térmica, gente, eu estou falando de um corpo que ele aquece fácil ou esfria fácil. Não, essas questões são maravilhosas, cara. A discussão mais interessante sobre isso vai ser justamente no calor específico. Que a gente vai entrar em tópicos bem atuais, inclusive, que, de novo, tem coisas que tu não tem nem como opinar de forma política se tu não sabe o conceito de calor científico. De verdade, tá, gente? Passa por um letramento científico tu opinar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Não tem como ter uma opinião formada de forma completa se tu não sabe o porquê que tu usa água, por exemplo, para esfriar um data center. De novo, pode ter opinião, óbvio, é livre para qualquer coisa, democracia, aquela coisa toda. Mas não vai ser uma opinião completa se tu não sabe sobre o que tu está falando. Agora, aquecimento global, por exemplo, a gente vai ter que abordar bastante aqui. Mas é uma explicação muito mais rica no tópico de calor sensível, tá? Ou específico. Aqui, gurizada, presta atenção, ó. Imagina que eu tenho um corpo A, que eu estou fornecendo para ele 100 joules de energia. E eu vou te dizer que
que é a variação de temperatura. Quando eu dei essa energia para ele, quando eu aqueci, eu vou dizer que ele subiu 10 graus Celsius. É aqui, beleza. A capacidade térmica vai ser qual? 100 joules dividido para graus Celsius. Isso significa que para aquecer 1 grau Celsius, eu preciso de 10 joules. Presta atenção, a unidade entra na conta, tá? 10 joules por grau Celsius. Agora, olha só. Lembrando que isso aqui não me dá uma informação tão completa, tá? O calor específico vai ser mais específico. Vou falar sobre isso. Se eu der os mesmos 100 joules aqui, ó, para esse corpo, e ele variar 2 graus, eu vou saber, teoricamente, se ele é um melhor ou um pior condutor. E a gente vai calcular. Eu preciso de 100 joules para aquecer 2 graus Celsius. Ou seja, para cada grau Celsius que eu aquecer, eu preciso fornecer 50 joules. Fechou? Beleza? Sobre capacidade térmica, não tem muito o que discutir, tá, gente? Mas agora, sim. Olha só. No calor específico, tá, gente? Eu vou copiar aqui. Eu vou deixar o esqueminha lá em cima. É interessante que vocês tenham aquilo ali separado, tá? Agora sim. Agora o calor específico ele vai ser bem específico e vai poder, inclusive, me dar propriedades sobre o material. Por isso a capacidade térmica a gente usa muito pouco. No calor específico, gente, a gente costuma relacionar com um Czinho, tá? Esse Czinho, ele vai ter como unidade... Deixa eu botar aqui, ó. Vai ter como unidade algo como joule por grama por grau Celsius. É o que mais aparece, tá? Ou, aí tem várias variações, né, gente? Ó, caloria, ou o que mais aparece é joule, tá? Vamos botar aqui, ó. Joule por quilograma, pode ser, por Kelvin. Aparece muito também. Sempre com essa ideia. Agora, o que está me dando de informação aqui, ó? Que eu tenho, no calor específico, uma relação de energia, eu tenho aqui no joule, ó, por massa, unidade de quilograma e de grama, por uma variação de temperatura. E claro, a gente não costuma ver equação assim, eu sei. Já vamos discutir conceitualmente o que significa isso daqui. A gente costuma usar, como a colega tinha dito antes, né? Esqueci quem foi que tinha falado. O famoso IMCT. Pegaram a ideia, gurizada? Foi? Essa equação aqui, ó, tu vai guardar no coração, tá? Uma das poucas que tu vai precisar para a prova ao longo do ano. Tu vai, assim, efetivamente ter que saber. Mas tu vai fazer tanta questão, que não vai... Gente, se for uma dificuldade, tu lembrar dessa equação lá na hora, porque tu não fez questão suficiente, tá? Não fez questão suficiente. Aí, vamos lá. O que significa, então, um corpo que ele tem um calor específico alto? O que significa? Significa um corpo que necessita de muita energia para variar um grau. Ou seja, necessita... Depois eu vou copiar e colar, é anunciado, tá? Mudar as palavrinhas para agilizar. De muita energia para variar a temperatura. Ou, botar assim que é mais intuitivo, aquecer, esfriar. E o corpo, já vamos discutir sobre isso, tá? Tem um calor específico baixo. É o corpo que, com pouca energia, ele já varia a temperatura. E vamos dar uma olhada nas implicações, que isso daqui é maravilhoso, tá? Vamos pensar primeiro. O
corpo. Vamos pensar no alumínio. Pode ser o alumínio? Beleza? A tua correntinha que tu tocou lá no início da aula. Isso aí. Cuida, o Czinho vai falar em massa. Mas se é o Czinho que tu quis dizer com o C ali, fechou, é isso aí mesmo, tá? É a capacidade do corpo de guardar energia. É o quão fácil ou difícil é tu agitar ou acalmar as partículas daquele corpo. E aí, presta atenção aqui, gurizada. Vamos pensar lá. O que define um material bom ou mau condutor? Obrigadão, Flávio. Flávio veio trazer um carregador para mim. Valeu, meu querido. Voltando, olha só. Onde é que eu tava? Pensa na tua correntinha aí. Alguma coisa de metal que esteja perto de ti, tá? O alumínio da tua cadeira, né? Por exemplo, não tem alumínio na cadeira. Aqui embaixo, um pedaço de ferro. Te imagina tocando no registro do chuveiro. Quando tu toca, tu sente que tá gelado. Mas não necessariamente está gelado, no sentido de ter uma temperatura baixa. Mas ele conduz energia a uma boa taxa. Ou seja, inclusive, Lívia, comentário maravilhoso, porque normalmente, tá? Normalmente eu digo 99,999999% das vezes, a condutividade elétrica está ligada com a térmica nas propriedades, tá? Vai a dica aí, ó. Famoso do gringo, dica. A Big Dick, uma grande dica aqui para vocês, gurizada. Olha só. Se tu te imagina tomando choque num corpo, é porque... Ué? Não é? Uma grande dica. Não, você tem que aprender vocabulário, né, gente? Não, pô, dica em inglês, né? Dica em inglês. Para, gurizada, ó. Dica em inglês, né? Uma Big Dick. Ou uma diquinha. Vamos lá. Small Dick, né? Little Dick, Little Dick. Aí, gurizada, olha só. Volta aqui. Olha só. Para. Volta. Olha só. Perdemos. A Big Dick, né, Miguel? Não é uma grande dica. Não é isso que significa? Uma dica, né? Aí, olha só. Voltando aqui, gente. Um corpo que varia essa temperatura de forma muito fácil é um corpo que não precisa de muita energia para aquecer ou esfriar. Se quando tu toca no alumínio, tu sente o frio, ou se o alumínio está quente, tu sente ele quente, é porque ele é um bom condutor, ele conduz essa energia bem. Aí vamos pensar numa coisa. Tu tá no ônibus. Quem aí, tipo, costuma andar de ônibus no dia a dia? Vamos pensar. Costuma andar de ônibus, hein? Vê se estamos falando de uma realidade que vai fazer sentido para vocês. Perfeito. Vai aí another big tip, né? Olha só. Tu tá lá num dia quente, fervendo, 40 graus na rua. Tu toca no ferro do ônibus, ele tá quente. Às vezes tu te queima no ferro do ônibus. Sabe? Às vezes o guri tá de bermuda, a guria tá de saia, de short, senta no banco com aquele couro, tu queima as coxas. Não é isso que acontece? Porque, claro, de novo, aquilo ali esquenta com facilidade. Ao mesmo tempo que, pô, bateu ali das 6:30 da tarde para 7 horas. A gente até gruda, exatamente. Você sabe quando das 6:30, 7 horas, quando tu tá no ônibus nesse intervalo de tempo, e aí tá tudo muito quente quando eu toco no ferro, quando eu toco no couro do banco, que também é um bom condutor, mas logo depois o sol baixa, tu toca no ferro, ele tá gelado. Toca no couro, ele tá gelado. Ou seja, ele estava muito quente e em pouco tempo ele já estava muito frio. Ou seja, ele variou a temperatura de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil. Diferente, por exemplo, se tu toca no plástico do banco. Tu toca no plástico do banco, cara, ele vai estar numa temperatura aparentemente ambiente. Se tiver sol, de noite, de dia. Por quê? Porque o plástico ele é um péssimo condutor de energia. E aí, de novo, voltando. Era essa Big Dick que eu ia dar. Acabei desvirtuando. Tudo aquilo que tu te... É uma boa definição, né, Isabelle?
didaticamente aí. Isso aí, a Big Dick. Olha só. Tudo aquilo que tu te imagina tomando um choque, tu também se imagina te queimando. Então tem que ser um bom condutor, tanto elétrico quanto térmico. Ao contrário, funciona também. Tudo aquilo que tu não te imagina tomando choque, tu também não te imagina se queimando. Tá? Vamos pensar, tu te imagina se queimando em alumínio, em ferro, em diferentes metais? Sim. Tu te imagina tomando choque nesses mesmos metais? Sim, né? É disso do chuveiro, por exemplo. Ao contrário, se eu pego minha camiseta, tu te imagina tomando choque numa camiseta? Pô, não, né? Tu te imagina se queimando numa camiseta? Não. Tu te imagina tomando choque numa mesa de madeira? Não. Tu te imagina se queimando numa mesa de madeira? Não. Porque, de novo, péssimos condutores de energia de forma geral. Pegaram a ideia? A Big Dick dada aí, guarda no coração, tá? Seguimos. Ou seja, um calor específico alto, tá, gente? Vai me dar o quê? Vai me dar um mau condutor. Dicão, né? Dicão, claro. Pô, óbvio. E aí, olha só. Mau condutor ou também dito um bom isolante. E aí, gurizada, olha só. Quando eu falo num mau condutor, não, eu não vou botar no meu Google essas coisas aí, não. Aí começa a recomendar, né? Pô, não, não precisa, não precisa, não precisa. E aí, gurizada, olha só. Chega minha mulher lá no Google, histórico de pesquisa, Big Dick. Calma, calma. Né? E aí, gurizada, olha só, voltando aqui. Ah, não precisa, né? Não precisa. Depois eu vou perguntar para a professora de inglês, né? Perguntem vocês, a professora de inglês, o que é, se vocês não sabem o que é. Pergunta a vocês. E aí, gurizada, olha só. Mau condutor é bom isolante. E aí, vamos pensar. A água, ela é um exemplo maravilhoso para lidar. Peraí. Olha só. Vamos pensar na água. Quando tu vai ferver água para fazer um cafezinho, tu enche uma chaleira com 1 litro d'água? Não, né? Porque, pô, se tu encher uma chaleira com 1 litro d'água, velho, vai levar um tempo, um bom tempo para ferver tudo. Por quê? Porque a água, tá, gente? Ela precisa de aproximadamente, calor específico da água. Vou tratar como igual, tá? De 4,2 joule por grama para variar 1 grau Celsius. Que inclusive é o valor de 1 caloria. Tá? A definição, inclusive, de 1 caloria é isso, né? É 1 caloria, a quantidade de energia para variar 1 grau Celsius ou 1 Kelvin de 1 grama de água. Tá? Mas já vou botar essas conversõezinhas, alguma coisa, vai ficar para lá aqui e ver. Certo? A água, gente, ela precisa de muita energia por grama. Ou seja, você tem que dar muita energia para a água para que ela aqueça. Um alto calor específico. Perfeito, Sam. O alto calor específico, a relação que a gente está fazendo, vai me dar um mau condutor de energia e um bom isolante, consequentemente. Pegaram a ideia? Agora, gurizada, vamos pensar assim, ó. Vocês estão acompanhando as discussões dos data centers que estão rolando no mundo inteiro, na verdade? Estão acompanhando? Ou vocês estão meio fora desse tipo de discussão? Por exemplo, tá? Só para botar aqui. Tem algumas matérias bem interessantes. Vou pegar aqui o data center do TikTok que eles vão botar no Brasil. Botar alguns dados, que isso daqui é impressionante, tá? Vou botar TikTok. Depois eu boto aqui no Google Big Dick, tá? E a gente vê o que é. Aí, filho. Mas imagina, né? Não, tá. Não. Ó, seguindo. O TikTok, tá, gente? Quer construir 2 data centers aqui no Brasil. Um deles no Rio Grande do Sul, inclusive. Certo? Perfeito, Sandro. Porque assim, na verdade, tá, Sandro? A água em si, ela não conduz bem a eletricidade, tá? O que conduz bem a eletricidade na água? Os íons soltos que tem nela. Ou os eletrólitos, que tu pode pensar assim também. Perfeito. Tá? Inclusive, a água,
ela é um melhor condutor térmico se ela tem mais eletrólitos dissolvidos, né? Mas aí vai afetar pouco, na verdade. É mais na questão da eletricidade. Não, é outro nível, né, Matheus? Pô, tu tá vendo o nível de sapiência do homem? Com certeza. E aí, gurizada, olha só. Deixa eu pegar aqui, que o que eu quero lidar com vocês, para a gente pegar alguns dados para lidar, que é o do Ceará. O data center do Ceará, quero falar do consumo de água, tá? Cadê? Pô, depois eu trago para vocês. Aqui, ó, o do Intercept. Ó. Depois, entra nesse link do Intercept e tu vai ter um dossiê, basicamente, tá? Da questão do data center do TikTok. Perfeito? Não, Isabelle, vai lá então, tá? Vai lá então. Tu junto, Matheus. Tu junto. Vou bloquear. Como é que bloqueia aqui, Flávio? Tem 2 alunos que eu quero tirar da minha aula. Por favor. Aí eu vou demitir aluno. Tranquilo, né, Miguel? Beleza. Obrigado, Livre. Nada acontecendo. Mas olha só, gurizada. O data center do TikTok, tá? Que vai vir no Ceará, ele vai gastar uma energia equivalente, olha só, a 2,2 milhões de brasileiros. Ou seja, é igual a 1% da população, basicamente. Se o data center, e aí tem todos os dados aqui, tá, gente? Se o data center sozinho, de novo, esses 2,2 milhões de brasileiros equivalentes a gastar, gente, um data center, um deles, é com o data center funcionando em 1/3 da sua capacidade, podendo gastar energia suficiente para abastecer 7 milhões de brasileiros, falando em gasto anual médio de energia. Estão entendendo isso daqui? E aí vocês já devem ter ouvido falar que os data centers, eles gastam água. Só que isso aqui é muito importante deixar claro. Inclusive, tá, esse data center sozinho, se ele fosse uma cidade, de novo, tá? Não estou falando do Ceará com o data center. Se o data center sozinho fosse uma cidade, seria a 7ª cidade do Brasil, data center sozinho. A 30% da capacidade aproximadamente. Sozinho, seria a 7ª cidade do país que mais gasta energia. À frente do próprio restante de todo o Ceará, gasta mais energia do que Porto Alegre inteira. Porto Alegre não está entre os 7 maiores gastadores de energia. Vocês entenderam a ideia? E aí, quando a gente fala que gasta água, gente, qual é a ideia? De novo, pesquisem aqui, tá, o data center no Ceará. Eles querem botar outro, inclusive, se não me engano, agora fugiu, do Mercado Livre em Eldorado. E isso simplesmente acaba com o clima local. Não só local, mas nacional. Porque a gente sabe que a gente tem um ecossistema em questão de clima. Certo? Deem uma olhada nisso daqui depois. Tá, gurizada? Olha só. Voltando aqui, o que quer dizer gastar água? E por que ali no Sarandi também, Augusto, querem botar data center? Não tô, ou estou informado, não lembro. Se tiverem informações, tragam para a gente trabalhar, tá, gente? Quanto mais coisas vocês trouxerem, aí, né, Thaís? Se organizar direitinho, tá? Mas dá uma olhada aqui, tá, gente? Olha só. O que significa o gastar energia? E o porquê que a gente tem muitas disputas políticas por água hoje. E, de novo, tem que ser água pura, tá, gente? Água semelhante a potável. Por quê? A água, ela consegue reter muita energia por grama. Isso significa que, se eu tenho um data center aqui, e aqui eu vou fazer um desenho meio a moda cacete, tá? Só para vocês pegarem a ideia. Tu tem aqui um data center. Porra, daí também não, né? Tem aqui um data center. Data center lá do TikTok. Esse videozinho que tu vê, imagina um data center, tá? Voltando aqui. Cada vídeo que tu vê no TikTok, ou dado que tu guarda na nuvem, ele precisa ser processado fisicamente. Eu sei que às vezes a gente não tem essa ideia, e agora há pouco veio muito em alta essa ideia de que o chat GPT, a cada 100 palavras geradas, gasta em torno de 200 ml de água. Isso ficou muito mal compreendido de forma geral. Mas tem totalmente a ver com a ideia de calor específico. Vocês já ouviram falar que aquela imagem que estavam gerando, sabe?
Chat, me faça no estilo Disney. Sabe? Chat, me faça... sim, já vi carinhas aqui que falaram, que riram, né? Falei, tu gastou em torno de 5 litros d'água. Só que não é que essa água some. E não é como se a disputa por água no mundo hoje fosse água para tomar. A disputa da água, tá, gente, é basicamente porque esse data center ele esquenta e libera energia. Cada dado que tu processa. De novo, não sou contra IA, uso muito, inclusive. Inclusive, eu acho que nos últimos 10 minutos, a cada 10 minutos eu acabo com a água de uma família inteira por um ano. Tá, gente? De novo, não é a ideia de ser contra o data center. É a ideia de tu saber o que está acontecendo. É a ideia de que cada vídeo que tu scrolla ali, que tu rola, tu gasta uma determinada quantidade de energia que é processada fisicamente em algum lugar. Aquilo ali, quando eu falo que alguma coisa está na nuvem, não é porque essa coisa está literalmente na nuvem, como se não existisse. Cada dado que tu bota num arquivo online, no iCloud, está sendo processado em algum lugar. Cada story que tu passa está sendo processado em algum lugar. Entenderam essa ideia? É processado fisicamente. Então, a ideia não é tu não usar a inteligência artificial. Ela é maravilhosa e tem que ser usada. A ideia é o uso crítico. E a questão do Enem vai te trazer muito isso. Eu acho que ninguém duvida que o Enem pode trazer, eventualmente, já traz, tá, gente? De forma direta, a ideia de um data center em gasto de energia. É, inclusive, a cara do Enem trazer essa pegada mais CTS, de ciência, tecnologia, sociedade, coisa arada. Certo? Mas dá uma olhada aqui. A água, ela precisa estar aqui para esfriar esse data center. Por quê? Claro, se o data center ele precisa liberar energia, ele não pode superaquecer. Que nem o computador na tua casa, né? Que nem o iPhone. O iPhone, quando está muito quente, pô, ele pode dar pau. Né? Ele desliga. Ou ele emite um avisozinho. Olha, esse celular vai ficar inativo até ele voltar à temperatura normal. Se não, dá problema. De várias naturezas, tá? Nós vamos falar aqui principalmente em processamento. E qual é a grande vantagem da água? Gente, olha só. A água consegue absorver energia. Estou aqui. A água consegue absorver muita energia sem variar muita temperatura. Por quê? Porque ela é um excelente isolante. Só que vamos pensar. Aí, eu sei que tem alguém pensando agora. Né? Mas tem água aos montes nos oceanos, né? Mas, gente, olha só. Tu não pode pegar um data center, que é uma coisa extremamente delicada em termos de tecnologia, e botar água salgada lá do mar, por exemplo. Qual foi? Tu precisa fazer o quê? Botar uma água que tecnicamente é potável. Então, a gente não está falando de uma água tão abundante assim. E aí tu vai ver, em alguns contextos, uma lei que permite que a variação dessa temperatura seja de mais ou menos 3 graus Celsius, que já desregula o habitat de muitos animais e muitas plantas. Vai pensar, tá, mas se um peixe não sobreviver a uma água 3 graus Celsius mais quente, é porque tem que morrer, seleção natural, né? Não, gurizada. Tu tem 36 graus Celsius no teu corpo. Se tu for para 37, quase morre. Entenderam essa ideia? Faz diferença. Se tu for para 39 graus, tu tá com o pé na cova. E essa é a diferença de 3 graus Celsius que a gente tem. Pegaram essa ideia? Por isso que, de novo, a gente vai abordar muito aquecimento global aqui, em questão de conteúdo mesmo, relacionando, porque se a gente aumentar a temperatura média, e tem muito a ver com ar úmido, a gente vai ver depois, tá? Temperatura média global em 2, 3 graus Celsius, é risco de morte. Entenderam a ideia? Acima de 40 graus é loucura. Então a gente tem que estar consciente de algumas coisas, tá? 39 de febre é... Tá, ô Sandro! Não, brincadeira, tá, Sandro? Participação maravilhosa. Aí o cara me quebra, né? Trazendo uma informação que eu, pô. Mas perfeito, tá, Sandro? Continua trazendo. Mas perfeito, algumas reações químicas, inclusive, são afetadas por isso. Aquela questão da entalpia, tu acelera algumas reações que não é para acelerar e toda essa ideia, tá? Entenderam isso aqui, gente? Então, de novo, a água, por ter uma grande capacidade de fornecer energia, tá, durante muito tempo, ou de absorver muita energia sem variar muita temperatura, faz dela um excelente isolante. Perfeito?
Pegaram esse ponto? E aí, gente, vamos pensar. Um dia que tu sente a sensação térmica muito mais quente. É um dia que é seco, um dia que é úmido. Vamos pensar. Onde é que tu te sente? Sabe quando tu te sente nojento no final do dia? Pô, mas sabe quando tá abafado? Tu pega aquele ônibus no clima úmido. Assim mesmo, né, Flávio? E tu tá ceboso. Tá morrendo. Sabe quando tá derretendo? Quando tá todo grudento. Exatamente. Vocês viram os memes da Sabrina Carpenter ali no Lola? Porra, sofrendo com o clima latino. Úmido. Tropical. Essa é a ideia de estar abafado. Pegaram a ideia? O cabelo fica todo desgrenhado, tem a ver com a eletrização, a gente vai ver isso aqui depois também. Bafão de suor. Perfeito. Tu fica nojento. Nojento. Nojento é pouco. Tu fica. Enfim, tá, gente? É quando eu tenho um dia que ele tá úmido. Por que o dia úmido, em torno de ti, te dá uma sensação de estar mais quente? Excelente, boa palavra, Manuel. O dia úmido, ele retém muita energia no ar. Se ele retém muita energia no ar, ele fica fornecendo energia para ti por muito tempo. Entenderam a ideia, gente? E aí, vamos lá. Uma das consequências de aumentar, por exemplo, a última relação que a gente vai fazer antes de terminar a aula, tá? A aula que vem a gente parte desse ponto. Vamos continuar falando de questões ambientais e relacionadas a calor específico, tá? Só para não passar tanto do horário. Pensa numa coisa aqui, ó. Se aumentar 1 grau Celsius de todo o oceano, com a temperatura média global, o que acontece com a água do oceano? Evapora. Em pequena taxa. Não some, evapora. Mas é o oceano inteiro. E aí, quando eu boto água na atmosfera, o que acontece com a atmosfera? Aumenta a temperatura média pela presença de umidade. Porque o ar consegue reter mais energia. Só que o ar retendo mais energia, a atmosfera esquenta mais. E aí mais água evapora do oceano. Deixa o ar mais úmido. Deixa o ar com mais capacidade de reter energia. Esquenta mais. E evapora mais água do oceano. Deixa o ar mais úmido com mais capacidade de reter energia. E assim tu tem um efeito em cadeia. Pegaram a ideia? Então tá, gurizada, olha só. Vamos deixar, tá? Continuar esse assunto. Tem muita coisa para falar aí da aula que vem. Claro, claro. Eu vou disponibilizar, tá, gente? Vamos falar aula que vem mais sobre, tá? Moral da aula. Vamos morrer. Certo? Mais cedo ou mais tarde. Cozidos. Mas tá tudo bem. Continuem estudando, tá? Vai dar tempo de você se formar. Não, agora não, Lívia. Agora não. Daqui uns 30, 40 anos, a gente vai falar sobre como pequenas variações de temperatura são tão graves, tá? É realmente absurdo. O material, tá, Sabrina? Eu costumo terminar ele primeiro, passar calorimetria, calor latente, mudança de fase, e aí depois eu disponibilizo. Certo? Porque senão fica lá incompleto. Certo, gurizada? Grande abraço. Vamos. Enfim, né? Vamos. Um outro quadro também, por favor. Cuidar do planeta aí, tá? E parar de gerar imagem no chat GPT para fazer tu com carinha de Disney. Fechou? Beleza? Grande abraço. Até mais. Suba qualquer coisa. E bota no Google aí, tema de casa, né? Grande dica. Como é que é grande dica em inglês, Flávio? Big Dick, né? Não é? Big Dick. Perfeito, gurizada. Até mais.